Bom dia, aluno. Então, estamos aí na segunda semana, segunda aula de Geografia, sexto ano de Geografia. Então, nós vamos tentar continuar a matéria, tá bom? A partir dessa videoaula. Então, abram a apostila na página 234 e a partir dela eu vou explicar o capítulo inteiro, tá bom? Então, a partir da 234 eu vou explicar o capítulo inteiro. E depois eu vou passar uns exercícios e outros vídeos, né? Vídeos que já estão na internet para vocês pesquisarem, tá bom? Para 235, o que tem aí? Os movimentos de rotação e translação. O que são movimentos de rotação e translação? Então você tem o nosso planeta e o nosso planeta faz dois movimentos. Um movimento em torno de si. O movimento em torno de si demora 24 horas para ocorrer, é o movimento de rotação. Então é o que controla o dia e a noite. Enquanto metade do planeta está iluminado, vamos observar que é a luz que vem da minha janela. Enquanto metade do planeta está iluminado, a outra metade não está iluminada. Então nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então esse é o nosso movimento de rotação em torno de si mesmo. Então a Terra tem esse movimento em torno do seu eixo, e além desse movimento que controla o dia e a noite, tem um movimento em torno do Sol. Então imagine que tem o Sol e a Terra demora 365 dias para contornar o Sol. Então esse é o movimento de translação. Então o movimento de rotação que nós temos aí na 235 é o movimento em torno do seu eixo, e o movimento de translação é o movimento em torno do Sol, que demora um ano para acontecer. Demora 365 dias, tá bom? Na 236, vocês têm o que é solstício e equinócio. Tem a variação dos raios solares no nosso planeta, né? Conforme a Terra dá uma volta completa ao Sol, você tem variações. Então, períodos onde os dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, são iluminados pelo Sol, e períodos onde apenas um hemisfério é totalmente iluminado. Então, é a diferença de radiação solar entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá bom? Acima da linha do Equador é o hemisfério norte e abaixo é hemisfério sul. Essa é o que tem na 236 e 237, tá bom? Coordenadas geográficas. Nós temos aí, para orientar o ser humano, várias coordenadas geográficas, ou seja, linhas imaginárias criadas pelo ser humano para tentar fazer localização geográfica. Então nós temos paralelos e latitudes, né? E os meridianos e as longitudes. Então, os principais paralelos que vocês têm aí na apostila, a partir das próximas 3 páginas, são a linha do Equador, que está ao centro, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, os 3 abaixo no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. E acima nós temos o Trópico de Câncer, tá bom? E o Círculo Polar Ártico, lá em cima. Tá bom? Então esses são os paralelos. E os meridianos, nós temos o principal meridiano, o meridiano de Greenwich. Tá bom? Então, o paralelo meridiano, se você cruzar o paralelo com o meridiano, você acha a sua localização global. Cada linha imaginária dessa, tanto na vertical quanto na horizontal, tem uma posição, tem um grau, né? Tem uma latitude específica, né? E assim, cruzando latitude e longitude, você consegue se localizar globalmente, tá bom? Então a 238 fala sobre paralelo e latitude, tem aí quais são os principais paralelos, e na 239 tem os principais meridianos, tá bom? Latitude é a distância de qualquer linha em relação à linha do Equador. Então, por exemplo, latitude dessa área em relação à linha do Equador. E a longitude é a distância de qualquer ponto do planeta em relação ao meridiano de Greenwich. Então, nós temos o meridiano de Greenwich ao centro
e a distância ou para a esquerda ou para a direita em relação ao meridiano de Greenwich, tá bom? Orientação espacial, nós temos os pontos cardeais, os principais pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Então são os 4 pontos de orientação espacial: norte, sul, leste, oeste, tá bom? Então a partir desses pontos, dos colaterais e dos cardeais, nós conseguimos a localização geográfica, tá bom? Entre esses pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, nós temos os pontos colaterais. Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Entre o sul e o leste, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Então, entre os pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais, tá bom? Se estiver muito rápido, volta o vídeo, lê a página para você acompanhar os conteúdos, tá bom? Na 240 e 241 nós temos a orientação espacial. Como que o ser humano começou a se localizar no nosso planeta? Então, a partir das estrelas, né? Por exemplo, nós tínhamos uma estrela em um determinado local, a observação do ser humano no planeta, e a partir da observação dessa estrela, ele consegue se achar globalmente, né? Então, através da bússola, do astrolábio, do sextante, foram os primeiros instrumentos, né, de localização geográfica, tá bom? 242 e 243, tá bom? 242, fuso horário. O principal fuso horário é o meridiano de Greenwich. É o fuso horário que controla o nosso planeta, que é um fuso horário padrão. E nós temos 2 fuso horários para a esquerda e 2 fuso horários para a direita, menos 12 e mais 12. Então nós temos menos 12 de um lado, mais 12 do outro, completando as 24 horas do nosso planeta. Por que existem esses fuso horários? Por exemplo, vamos colocar aqui no meridiano de Greenwich. Então nós temos aqui o meridiano de Greenwich. Conforme ocorre o movimento de rotação, as horas vão passando, a intensidade dos raios solares no nosso globo vai se alterando. Então foi criada essas linhas imaginárias para controlar e manter as relações comerciais e econômicas entre os países. Por exemplo, enquanto meio-dia será em Greenwich, serão 10 horas da manhã no Brasil, ou 4 horas da tarde na China, por exemplo. Então nós temos o horário padrão que passa na Inglaterra, onde fica o observatório, tá bom? Em Greenwich, e menos 12 horas para cá, menos 12 horas para lá. Ou seja, se for meio-dia em Greenwich, aqui serão 10 horas da manhã. Ou na África, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. Então nós temos 12 horas de um lado, 12 horas do outro, para formar as 24 horas dos fuso horários, tá bom? Do nosso planeta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse capítulo. Eu sei que é rápido, mas ainda vou passar outros vídeos, né, para complementar e para ficar mais fácil a explicação com melhor qualidade, tá bom? Linha Internacional da Data é o que fica ao oposto do meridiano Greenwich. Quando nós temos o meridiano Greenwich ao centro do planeta, e a linha internacional da data, ela passa 180 graus em relação ao meridiano de Greenwich. Então você tem, por exemplo, de um lado aqui na câmera está aparecendo o meridiano de Greenwich, do outro lado, eu vou dar meia volta completa no globo, tem a linha internacional da data, é a linha que passa de um dia para o outro. Então, por exemplo, lá no Japão já é dia 21 e aqui é dia 20. Por quê? Com o movimento de rotação, os dias começam primeiro no Japão, tá bom? E depois, conforme o movimento de rotação acontece, as horas evoluem e os fusos horários chegam até a nossa área, tá bom? Então eu vou dar alguns vídeos de indicação para vocês estudarem esse conteúdo.